Eu converso agora com a coordenadora de produtos da Schmersal, a Daniela Macedo, para a gente falar um pouquinho sobre estratégias de segurança nos silos. Oi, Daniela, bom dia. Bom, vamos falar aqui de um negócio que muita gente acha que é só botar lá os grãos, deixar guardado lá, o silo. Silo é um negócio que exige muito cuidado e é muito perigoso, né? Tivemos até recentemente um caso gravíssimo aí, não sabemos por que aconteceu, o laudo está sendo apurado ainda, mas praticamente o silo explodiu. E aí muita gente não sabe que o material que tem lá dentro é altamente combustível, né? Porque você tem palha, você tem grãos que fermentam, enfim. A sua empresa é especializada em segurança em silos? Sim, a Schmersal, ela é especialista em produtos para segurança. E nós temos um núcleo de negócios lá dentro que trata exclusivamente de produtos, produtos EX, né, que são produtos instalados em área de silos. E aí, quais são... porque muita gente não conhece o silo, mas o silo é um negócio monstruoso. Quando você entra dentro de um silo, que você vai lá naquele último andar do silo, que você vê aquela imensidão, tem risco de acidente, inclusive, de gente que pode cair no silo e aí a coisa pode ser fatal. Quais são as principais medidas de segurança? Tem incêndio provocado com combustão espontânea? Explica melhor para a gente como é que funciona o silo e por que ele precisa de tantas medidas de segurança e cuidados. O silo, ele é caracterizado por alguns perigos associados, né? Como você citou, o exemplo dele, ele pode estar em espaço confinado, ele tem um perigo de soterramento. Tem a questão... Peraí, o que é esse período de soterramento? É quando... ele está cheio, tem muito material, esse material que está por baixo está ele pode soterrar alguém que está trabalhando ali na parte inferior. Se cair. Isso, exatamente. Ele também é categorizado por trabalho em altura, né? Por as pessoas, às vezes, terem acesso na parte superior. E não bastasse isso, ele é uma área classificada, né? Que nós chamamos. O que é uma área classificada? Ele tem um perigo de uma atmosfera potencialmente explosiva. É aquilo que eu falei. Exatamente. Então, nós recomendamos, né, que esses locais eles precisam ter um estudo de área classificada, né, para definir quais são os maiores riscos, quais são as áreas que têm o maior risco. Dentro do silo mesmo, a gente entende que ali é o local onde tem o maior risco de explosão. E imagine você, né? Pode ser por combustão espontânea, porque o material que está lá está armazenado e está seco, né? Então você pode ter um atrito, uma faísca, pode ser um curto-circuito de alguma coisa, mas não se cai uma fagulha, sei lá, estou imaginando aqui uma área enorme cheia de arroz, por exemplo, arroz com casca ainda. Se cai uma fagulha, a providência tem que ser imediata. As medidas preventivas já têm que estar numa cartilha de manejo, de operação dentro do silo. Exato. É recomendado, além do estudo de área classificada, como eu falei, também tem a inspeção dos equipamentos, né? Os equipamentos instalados dentro de uma área com silo, por exemplo, ele precisa ter a certificação Inmetro, um equipamento elétrico. Então, depois desse estudo de área classificada, é feito então o projeto elétrico ou de automação, e esses equipamentos eles precisam ser inspecionados. A norma ela recomenda a cada 3 anos. E para ver se existe algum problema na instalação, se o aterramento está feito de forma adequada, porque o não uso de um equipamento EX, no caso, ele pode ocasionar uma faísca. Ele pode ser uma fonte de ignição. E essa faísca é que complica, porque depois você conter um incêndio num silo, ou podendo chegar até uma explosão. Exatamente. Né? É um problema gravíssimo. Vem cá, nós temos grandes marcas produtoras de silos, elas devem seguir essas normas de segurança. Sim. Mas nós temos alguns silos menores e tal. Como é que é o controle disso? Existe o Inmetro, você falou, né? Mas como é que é o processo de construção e de montagem de um silo? Ele é feito por uma empresa de engenharia ou pela empresa que produziu o silo? Exatamente.
Vai depender do volume, tá, de material. A gente sabe que as grandes cooperativas, eles têm um volume grande de grãos armazenados. Sim. Então, depende tudo do volume de grão armazenado, para que se tenha uma área classificada. De acordo com o volume de grãos, ou seja, de acordo com o tamanho do silo, a capacidade de armazenamento é que as medidas de segurança vão ser X, Y, Z ou XYZ. É isso. A área onde a gente encontra o maior perigo é realmente dentro do silo, porque ali é um ambiente fechado, né? Ou seja, a poeira está o tempo todo em dispersão no ar, então ela em contato com alguma fonte de ignição, que nós chamamos, ali é o perigo, o grande perigo. Esse estudo ele vai delimitar qual é as zonas, né, que a gente chama. Então, as áreas mais críticas. E aí sim a seleção dos equipamentos corretos. Me parece que, se eu não me engano, existem até formas de contenção de barreiras contra incêndio, de paredes para conter incêndios dentro de silos. Como, vou usar exemplo aqui dos navios, por exemplo, né? Antigamente os navios eram um buraco só embaixo de onde estava todo mundo. Quando enchia tudo d'água. Agora não, você tem as galerias para que você possa isolar uma da outra e não tenha um naufrágio e consiga dar o reparo ali. Com o silo também acontece a mesma coisa? No silo existem as válvulas de alívio, né? Que se caso ocorra alguma explosão, essa válvula ela é aberta e faz com que a explosão ela se dissipe mais rápido. Parecido com a minha panela de pressão lá em casa, que nunca explodiu, graças a Deus. Eu nem quero que exploda. Mas ela tem a sua válvula de segurança justamente para isso. Esse trabalho de inspeção e de vistoria deve ser feito, você falou, a cada 3 anos, por técnicos. Exato. Tem que contratar uma empresa como a sua que vai lá e vai... É isso. O pessoal ele precisa ter o conhecimento, né, para poder fazer essa inspeção. Existem 3 níveis de inspeções, né? Quais são? A inspeção detalhada, logo que o equipamento ele é instalado, é feita essa inspeção detalhada do equipamento. A inspeção visual, tá? Que é justamente isso, é só olhar para ver se está tudo ok, se tem um prensa-cabo fora, não prende de forma correta. E aí, durante essas inspeções, é possível, então, ver se tem algum problema, porque não basta você ter só um equipamento correto, mas a instalação também precisa estar segura, além dos procedimentos também de trabalho no local. Isso vale também para pequenos silos, que às vezes a gente vê em pequenas propriedades, pequenos silos. Aqui nós estamos falando de, por exemplo, um conjunto de 10, 15 silos numa Copavel, por exemplo, numa Cocamar, né? Ou numa Castrolanda, que aí você vê aqueles silos monstruosos na estrada, que eu acho uma imagem até, inclusive, muito bonita. Sim. Muito bonita. Mas, às vezes, a gente vê em pequenas propriedades, pequenos silos que as pessoas têm para armazenar um pouco de grão. Também é preciso ter cuidado com esses pequenos silos? Mesma coisa? É preciso ter cuidado. Apesar do volume ser menor, mas o risco é o mesmo. Exatamente. Em menor proporção, talvez. O risco é inerente, em menor proporção, exatamente. Mas que ele existe. Ele existe. E ele acaba trazendo perigo para as pessoas que trabalham ali, né? Uhum. Olha, a gente está tocando numa área aqui, o Brasil tem grande deficiência de armazenagem, né? Sim. E aí, não tem silo para armazenar tudo. Aí veio armazenar ao ar livre, o que é muito ruim. Sim. Pega umidade, micotoxina e etc. e tal. E aí vieram os silos bag, né? São aqueles sacos brancos grandes que cobrem. Esses também precisam de ter cuidados e precisam de normas técnicas? Se eles estão armazenados dentro de um espaço fechado, sim. Sim, mesmo que seja o tal do silo bag, que é aquele de lona. Sim. Porque o perigo é o mesmo. Você tem um material ali. E aí, pior ainda, que você tem uma lona, que é altamente combustível em cima ainda, né? Assim, o risco de um silo é a poeira em dispersão no ar, né? Se ele está armazenado num bag e ele não tem a poeira, assim, diminui as chances de ele ocorrer uma explosão. Porque no silo grande, como a gente vê, aquele de metal e tal, você sempre tem um espaço que ele não fica até a boca. O bag já não, ele vai no volume e ele cobre exatamente tal. Então não tem poeira em... Ele não tem poeira de dispersão. Quando a gente fala naquele silo, né, fechado, que a gente vê,
Ele O silão mesmo, da cooperativa, aquele da beira da estrada. Isso, ele está entrando grãos e saindo grãos. Então, essa movimentação toda do grão, a própria poeira do grão, ela está em dispersão, ela está o tempo todo. Você não consegue ver nenhum material ali. Não, sempre quando viaja a gente vê muito, né? E a gente sempre fica pensando. Tem uma imagem que é bonita, inclusive, que é quando você está indo ao caminho de Londrina, depois que você entra no estado do Paraná, aquela primeira cidade, depois que você sai de um top assim, você vê, ela é uma cidade de silos praticamente, esqueci o nome daquela cidade lá, mas é uma cidade de silos e é muito bonita a imagem. Sim. Vem cá, e para o trabalhador que opera dentro do silo, ele também precisa de tecnificação, precisa de treinamento. Precisa. Não é qualquer pessoa que pode ir lá e operar. As pessoas que trabalham nesse ambiente, eles precisam ter conhecimento que o local que eles estão trabalhando, ele tem riscos. Sim. Inclusive, dentro desse local, a gente não pode entrar com celular ou com algum relógio. Então, se faz uso desses equipamentos, eles precisam ter a proteção X. Então, todos que adentram a essa área, eles precisam conhecer e saber o que eles podem ou não fazer. É mais ou menos como trabalhar dentro de uma refinaria de petróleo, viu? É mais ou menos a mesma coisa. Medidas de segurança para evitar que o pior aconteça, porque quando acontece, o estrago é feio. Exatamente. E risco de vidas, morte, né? Infelizmente. Infelizmente. Vem cá, só para a gente terminar. Me parece que os silos, quando estão vazios, eles também têm que ter alguns cuidados antes do preenchimento. Depois que você tira uma safra, eles também precisam de alguns cuidados. Sim, é necessária a manutenção, né? Para verificar se os equipamentos que estão lá instalados, eles estão ok. Não só os elétricos, mas o mecânico também. Porque os mecânicos, eles provocam faíscas. Claro. Né? Então, todo esse cuidado, ele precisa ser feito. A manutenção, precisa ter um procedimento de manutenção do local. Constante. Constante. Ok, Daniela. Muito obrigado aí Eu que agradeço. pela participação. Vocês estão onde? Nós estamos em Boituva, no interior de São Paulo. Boituva faz parte da minha vida porque aconteceu um incidente comigo lá que eu vou contar aqui agora. Eu contei já, mas eu vou contar de novo. Minha mãe, quando faleceu 2 anos atrás em Marília, eu saí correndo daqui, saí sem dinheiro no bolso, só com cartão. Passei no primeiro pedágio da Castelo, né? Falei, todos os pedágios saíram do cartão. A moça falou, todo, pode ir embora. Quando cheguei lá em Boituva, a moça parou e falei, moça, não aceita cartão. Falei, Pix? Não. Cartão de crédito? Não. Cartão de débito? Não. Falei, o que você aceita? Ela falou, dinheiro ou cheque? Falei, mas não tem mais cheque, moça. Eu vou ter que voltar lá em São Paulo. Acho que tem umas folhas de cheque perdidas na gaveta lá. Eu vou dar um cheque para você, mas vai ser sem fundo, moça, porque não vale mais. Mas não me deixou passar. A minha namorada teve que descer, foi lá na outra guarita, na outra porta. Aí um rapaz já virou e falou assim, já sei, não tem dinheiro para o pedágio. Como é que você sabe? Falou, não, porque eu moro aqui em Boituva, estou cansado de ajudar os outros. Aí ele falou, passa um Pix aqui que eu te dou o dinheiro. Aí saí, aí fui ali onde tem a lanchonete, o posto de gasolina, logo ali um pouquinho antes da entrada da antiga Maná, ali tem um núcleo novo, que é o Parque Industrial. Aí eu fui lá e falei, bom, eu vou trocar algum dinheiro aqui, né? Aí cheguei lá no restaurante lá, do posto, falei, moço, eu vou comprar alguma coisa, que você me dá algum dinheiro, porque se eu pegar mais um pedágio aí, ela falou, não posso, o patrão não deixa. Eu falei, estou roubado, né? Aí tinha um caminhoneiro sentado, ele falou, eu te ajudo. Me passa um Pix aí de 100, eu te dou 100 aqui, que eu já sei qual é o seu problema, e você vai ter problema mais para frente também. E assim vai, histórias da vida. Sim. Boituva, onde tem os paraquedistas. E balonismo também. Balonismo também. E onde a Maná era ali na entrada, né? Sim, agora é Conan. Agora é Conan. Isso. A antiga Maná, uma das mais tradicionais fábricas de fertilizantes do Brasil. Que fertilizante também é outro negócio perigoso, viu, gente? Sim. Vocês lembram de um caso lá no Líbano que explodiu um depósito? Que fertilizante é nitrogênio, fósforo e potássio. Sabe o que isso aí é? É base para fazer dinamite. Então, é a mesma coisa. Depósito de adubo também precisa de determinados cuidados. Exato. Tá bom. Acabei espichando a conversa para o outro lado aqui, mas é que eu gosto de conversar, Daniel. Sem problemas. Eu tenho história para contar de tudo quanto é lugar, viu? Muito obrigado. Deixa o endereço de internet de vocês para quem quiser mais informações sobre o nosso tema aqui. Muito obrigada. Tá. Deixa o endereço de internet. Pode falar. É www.chimersal.com.br. E o pedágio lá? Já aceita agora cartão? Agora já. É uma empresa italiana. Eu fiz questão de saber. Mas quem opera vocês? É uma empresa italiana. Alemã. Alemã. Alemã? Isso. Então, sei lá, eu sou italiano. Olha. Mas falei, tá na idade da pedra ainda aqui, daqui a pouco vai sair
um Tiranossauros Rex aqui para me cobrar. Tá bom. Já modernizou, então tá bom. Muito obrigado, Daniela. Eu que agradeço. Boa viagem de volta aí Obrigada. pela Castelo Branco. Tá bom? Obrigada.